e colocar o nosso arqueiro Ademir Quintino. Gabriel Brazão está na tela, para quem apenas nos ouve. A gente não pode esquecer de citar o que está na tela, Ademir Quintino, o pedido feito por pessoas que só nos escutam e não estão nos vendo. Eu vi gente falando aí que ele falhou no gol, eu não achei não, cara. Não achei que ele falhou não, e muito pelo contrário. Se naquele momento que o Novo Horizontino tem 2, 3 oportunidades, ele não salva o Santos, a vaca tinha enterrado o chifre. Então, pra mim, ele foi um dos melhores jogadores. Não foi o melhor da partida, mas foi um dos melhores na partida, na minha opinião. Tá aí, ó, mapa de calor do Gabriel Brazão. Claro que do goleiro a gente pouco considera, né? Só é interessante quando ele tem que sair muitas vezes da área, né? Que aí aparece bastante diferente aí o mapa de calor. Vamos para o lateral direito. Eu achei, Ademir. Tu achou defensável a bola no gol do Brasil, não? Olha, Ademir, se você conversar com o goleiro e ele fala que aquele chute exatamente naquele assim, chute, né, debaixo do braço, né, ao lado da costela, não é muito fácil fazer essa defesa. E eu achei que estava próximo no chute cruzado. Já vi o Brasil defender bolas dessa, mas não dá para chamar de falha, não, Ademir. Não. Falha, eu acho que aí é outra coisa. Ele salvou o Santos, isso sim. Salvou o Santos e, para mim, pelo menos teve um momento ali que foi crucial, que ele estava até adiantado, né? Uma coisa meio arrojada, meio arriscada até. E eu considero que ele foi bem no jogo, sim, no momento que precisou. É claro que quando, Ademir, você fala de um goleiro, muita gente, né, já considera ele entre os melhores goleiros brasileiros e tal, tu fica esperando que ele vai defender todas as bolas, mesmo a queima-roupa, né? Porque ele já fez. Mas chamar de falha, eu acho que aí tem uma distância. Igor Vinícius, camisa 18 na tela. Quintino. Acho que ele alternou bons e maus momentos. Mais bons do que maus. Apoiou bastante, jogador muito inteligente, tá bem no Santos. Agora no lance do gol, ele foi querer salvar o Adonis Frias e acabou comprometendo também. Porque ele vai na posição do Adonis Frias na zaga central, já que o Adonis Frias dá o bote de volante e erra. E aí abre o corredor pro jogador que estava debutando no profissional do Novo Horizontino marcar o gol do time do interior. Mas eu acho que ele... Aí o mapa de calor dele, Ademir. Eu achei que ele apoiou bem, Vitor. Eu achei que ele apoiou bem. Você vê que o mapa de calor dele fica bem dividido, né, entre o ataque e a defesa, porque ele realmente acaba ocupando uma ponta. E o cruzamento direita no segundo gol também foi muito bom, né, Vitor? Não, cara, ele individualizou, né? Você percebe que ele preparou o momento certo de dar o cruzamento, né? Ele ameaça, ele volta, ele Isso, vem. ele penteia 2 vezes a bola. Mas, putz, cara, o mérito muito grande do Tassiano para mim no lance, que é conseguir entender, né, Ademir? Ele se antecipa os zagueiros do Novo Horizontino e dá o toque, né? O Igor Vinícius, eu acho que é lateral direito, eu acho que hoje não é um problema. A questão é que, taticamente, como ele vira um ponta direita do time, ele não sendo coberto, vão sempre citar, os gols saem pelo setor dele. Mas precisa fazer justiça, gente. Não é culpa do lateral, do ala direito, que tá virando ponta no momento ofensivo, né? Mas se no momento defensivo ele tá ali, ele tem que cobrir isso e aquilo, tudo bem, pode se cobrar isso. Agora, o lado dele é mais vulnerável, gente. O Arão não consegue fazer a cobertura dele e o Adonis Frias tem hora que quer aparecer lá na minha direita, né? Atacando juntos, né, Ademir? No momento de recomposição, o Igor Vinícius está mais adiantado em cima da última linha, do lateral esquerdo do adversário, né? Enfim. Aí é uma questão também de, às vezes, a pessoa quer pegar no pé. O segundo tempo dele foi muito bom, viu, Vitor? Sim, sim. E tá com atitude, né, Ademir? Ganhou confiança, o que é importante pro jogador, né? Chegou a hora dele. Não gostei. Adonis, camisa 98. O Zé Ivaldo levou a cara dele. Podia dar um pedaço do bicho pro Zé Ivaldo. Levou a cara dele em vários momentos hoje. Deu alguns botes errados, lento. Então o Alex Duarte é muito ruim, que nem no banco tava hoje, né? O Luan Pérez tá muito mal, não é possível, cara. Eu não entendo a titularidade desse rapaz, não. Eu acho muito olha, Ademir, existe uma predileção do Vojvoda que eu previ que pudesse existir, porque quando ele surge no profissional do Defensa e Justiça, era um momento, né, na mesma temporada em que o Vojvoda estava por lá. Então, podia ao mesmo tempo ser o contrário, né, Ademir? Ele fala, não gostava desse cara lá. Né? Mas pelo jeito não. Ele explica, inclusive, na coletiva a respeito dos 7 estrangeiros. Queria mandar um abraço até pro meu xará, Vitor Hugo, que faz parte lá do meu grupo de Telegram, porque eu não tinha lido porque, que nem diz o Ademir, com a gente não tem mentira, né? Não. Eu não tinha lido o regulamento do Paulistão. Até porque, sinceramente, gente,
Acho que ano passado também não li, porque estadual para mim pouco interessa, mas na verdade eu acho que eu estou errado, porque tive essa ajuda. Porque eles contrariando a CBF, aliás, eu queria até que tu me explicasse, se você conseguisse, se não é uma coisa confusa por parte da Federação Paulista. Claro que é, porque a CBF mantém 9 9. estrangeiros. E Não, por é que a assim. federação vai contra a entidade máxima do futebol nacional? Não, ela vai contra até uma coisa que ela luta, que é não querer que os times debandem, né, do campeonato estadual e não utilizem os principais jogadores, né? Então, assim, existem alguns mecanismos em regulamentos e até conversas para que tem que jogar com o time principal. Ou não é isso, Ademir? Aí, no momento que tu diminui os estrangeiros, tu pode estar prejudicando esses principais jogadores, né? Não sei nem se é o caso do Santos. Teve que tirar dois hoje. Olha, Ademir, eu quero acreditar que o Alex Duarte, por exemplo, se fossem 9, estaria no lugar do Basso na convocação. E acho que foi louvável da parte dele, por exemplo, que eu não quero passar batido, porque ele disse: Miguelito fez uma melhor semana. Então eu preferi levar o Miguelito, mesmo que não tenha entrado, entendeu, Ademir? Porque ele quis dizer, então, que o Brahimi fez uma semana pior que o Miguelito, está atrás do Miguelito. E você entende isso, não precisa ser nas entrelinhas, ficou quase claro, né? Agora, que o Adonis Frias, mediante o sistema tático do Santos, é um cara que, para mim, acaba sendo um cara temeroso do sistema defensivo. Muito. Porque é um cara que tem, Ademir, tem que orientar ele para não dar bote alto. Não avança tanto. Ele não tem velocidade para dar o bote lá em cima, velho. Para. Pois é, então. E aí eu acho que ele fazendo isso, ele está prejudicando a performance dele, o sistema defensivo do Santos, mas ele precisa ser orientado, Ademir. Ele precisa ser orientado. Porque tu pode perceber, ele participou menos do que o Zé Ivaldo na partida. Eu digo, gente, participações, ações com bola. Mas o momento que ele participa, tu pode perceber, ele se adianta muito, né, Ademir? Ele vai parar lá ele ultrapassa a linha do Arão, ele ultrapassa a linha do Schmidt, num lugar que tentou a bola longa, meu pai amado em Cristo. Pois é, e aí vamos pegar aqui, Ademir, o mapa de calor do nosso querido Adonis, para vocês entenderem o que eu quero dizer, tá? Porque aí fica legal, né? A gente mostrando, porque não gera dúvida. Ademir, olha lá o mapa de calor dele se ele não aparece na minha direita. Dá uma olhadinha, Ademir. Não tem achismo, gente. Isso aqui é tecnologia. É por onde ele, inclusive, tocou na bola. Ele avança demais, gente. E isso é pedido pelo treinador. Na saída de 3, ele faz o lado direito. Só que eu acho que o cara... Ademir, eu vou te relembrar de uma outra época. Mesmo com espaço, um jogador como o Aldair, porra, é foda citar o Aldair pro Adonis, mas o cara que conhece, Ademir, o ponto fraco, ele fala, pô, eu não vou avançar porque eu sei que meu ponto fraco... O Gil fazia isso do Santos, pô. Pois é, então ele sabia que não tinha velocidade, ele ficava lá atrás, a linha do Santos era baixa. A verdade é essa. Sabe por que eu tô dando exemplo do Aldair, gente? É porque foi um cara que foi um craque na zaga, mas que era lento, né, Ademir? Ele sabia, mas aí é que tá, Vitor. Mas aí é o ponto forte do cara, né? Ele reconhece as limitações dele e sabe como tem que jogar. O Aldair, na despedida dele da Roma, os caras choravam lá em Roma, cara. Pois é. Enfim. Desculpem, Aldair, te citar aí, mediante aí ao Adonis Filho, mas é um exemplo que me veio à cabeça. E aí chega no nosso melhor defensor, Ademir Quintino. Próximo jogo, gente, com as fotos do jogo, com a ajuda do meu xará Vitinho Santos. Provavelmente teremos novas telas. Tem até a tela, acho que do Matheus Xavier tá com o número errado e tal. Ainda tá com 7K na camisa, mas não tivemos tempo hábil para isso. Quem está na tela, Ademir, é o Zé Brabo, Ademir. Tomou um amarelinho só para manter fez um grande jogo, hein, Vitor? Bem na bola longa, bem no jogo aéreo, bem na antecipação. Melhor jogador da defesa do Santos hoje. E outra, né? Consertando o erro do amiguinho, né? Que também é muito importante, né? Sim, fazendo o papel mesmo do cara que faz a leitura defensiva. Se antecipou, né? Várias vezes, Vitor. No mínimo 2. O cara que mais teve ações com bola no jogo, tá, gente? Mais vezes ações. Vou só conferir até, porque de cabeça a gente às vezes falha. Mas, se eu não me engano, eram 90 ações com bola. É isso mesmo, 90 ações com bola.
E depois dele foi os laterais, tá, Ademir? Só para ter uma ideia da diferença dele pro Adonis Frias. E olha que o Zé Ivaldo ainda foi substituído, mas foi no final do jogo que não fez diferença. Mas o Adonis Frias teve 73 ações com bola. Você vê como o Zé Ivaldo foi um cara bastante importante no jogo, né? Que ficou pro scout, Ademir. Ele foi o melhor em campo, até com uma certa vantagem aí com relação aos outros jogadores. Porque eu não lembro de um erro do Zé Ivaldo, talvez algum passe que ele tenha tentado longo. Eu acho que um que o Igor Vinícius não alcança, mas puta. Só foi essa bola longa que ele errou. Ele acertou todas. Não dá para cobrar isso do cara, né? Não, mas foi bem demais. Escobar, camisa 31, está na tela. Ademir Quintino, substituto de Souza, que parece que se foi, como se diz aqui no Sul. Característica diferente, né, dos dois. O Escobar para marcar maravilhoso. Agora na linha ofensiva, esquece que não. Teve uma hora que ele cruzou e se livrou da bola. Foi a única que ele foi na linha de fundo. E teve um momento que o Novo Horizontino percebeu que o Santos estava penso, que só jogava de um lado. E aí não tinha a profundidade que o Escobar poderia dar, né? Deixa a desejar nesse sentido. No lateral, nota 5. Bom para marcar e só. A marcação é excelente, Vitor. Não, realmente ele marcou bem, né? Foi o que mais desarmou. Teve 6 desarmes no jogo. A gente vai colocar aqui o mapa de calor do Escobar. Né? Se percebe, né? Tá muito mais vermelho naquela região, porque realmente, até fazendo parte na primeira parte do jogo, onde ele fez a parte da linha de 3, né? Da saída de 3, ele avançou menos, né? Em alguns momentos. Aí depois, quando a jogada está construída, aí sim ele vai para o lado esquerdo. Aí ele aparece como um jogador de frente, um ala apoiando. Mas, cara, no último terço dele, Ademir, eu como treinador não faria nem questão que ele chegasse. Que a margem de erro dele é enorme, Ademir, no cruzamento, no passe, lá na última linha, no último terço ali, chegando na fase ofensiva, sabe? É como se fosse assim, é melhor que nem fazia com o Amaral, Ademir. O microfone tá desligado. Como fazia com o Amaral, que tu deixou, acho que deu mudo, Ademir. Como tu fazia com o Amaral, né, o Luxemburgo, né? Exatamente. Não vai ali, ó. Vai até aqui, entrega a bola aí, ó. E para. Deu pra ti. Não é isso? Exato. Escobar. Eu sei lá. Será que ele vai botar o Vinícius Lira, Ademir? Eu acho que isso vai demorar um pouco. Vai demorar bastante. Né? Eu acho que realmente o Santos, se continuar jogando com esses dois volantes, eu e Escobar, é muita gente atrás da linha da bola, gente. Concordo. Praticamente não é bacana. Vamos para o próximo. Capitão do time hoje, hein, Ademir? O William Arão está na tela. Começou bem e caiu assustadoramente. Trotou no lance do gol e não chega, Vitor. Volante que não chega, é só bola longa. Ele tem qualidade sim, mas não dá para jogar os dois juntos. Ou é um ou é outro. E na hora do gol, achei que ele não fez a bola coberta lá, que a gente costuma dizer, né? Que é a marcação. Não gostei, não. E vamos para o mapa de calor do William Arão. Você percebe que ele até fica um pouco mais pelo lado esquerdo, né? Depois eu vou mostrar o do Schmidt. Aquela chegada por dentro, né, Ademir? Você vê que não preenche esse espaço aqui, ó, na frente da meia-lua, né? Ou dentro da. Você vê que ele não chega nesse setor. Ele é um jogador realmente de retaguarda. Mas, Ademir, o que tu falou, ou ele ou o Schmidt. Cabe o treinador decidir. Eu acho que a vitalidade hoje, pela parte física, o Schmidt está melhor que o Arão. E ano passado foi assim também. Só que o Arão tem um jogo aéreo similar ao do Schmidt, mas acho que superior um pouco. Ambos são lentos, ambos dão chute de fora da área. Precisa realmente jogar ou um ou outro. Os dois juntos são muitos pontos fracos juntos, né, Ademir? Reunidos no mesmo setor, né? Com relação à lentidão, a não chegar na frente. E aí faz o quê? O Adonis vira líbero? Aí não dá, né, Ademir? Aí, não. Pelo amor de Deus. Aí, como diria meu amigo Fábio Farinella, chama a mãe que o pai tá louco. Ademir Quintino, vamos para o próximo? Está ele aí, ó. Lula Molusco na área, João Schmidt. Tava bem no jogo, na bola longa e só, não chega também. Não chega. Hoje, inclusive, teve 2 momentos que o Rômulo puxou um contra-ataque, ele tentou cercar e não chegou na velocidade, na intensidade. Vou ser repetitivo, ou ele ou o Arão, não dá.
Não dá os dois. 62 ações com bola. Acabei não citando quantas teve o Arão, né? Mas eu vou citar até para fazer essa comparação entre os dois. O Arão teve 61 ações com bola, né? Ambos tiveram menos ações do que os laterais, né? E que o próprio Zé Ivaldo, zagueiro, até o Frias ficou um pouco atrás, mas é pouco, porque geralmente quem organiza o jogo, quem controla o jogo, o meio campo, quando você domina o meio campo, são os volantes, né? Que enxergam o jogo de frente. Mas o Schmidt, eu vou colocar o mapa de calor dele, Ademir. O Schmidt é o que a gente falou, né? A similaridade dele com o Arão faz com que atrapalhe o desempenho dos dois, eu diria, né? Porque acaba que fica sendo comparado um com o outro. Você vê, o Schmidt é a mesma coisa. O Schmidt não chega aqui, ó, nessa faixa na frente da área, né, Ademir? Onde pode, por exemplo, proporcionar uma finalização, né, numa sobra, né, o cara poder pegar um rebote, chutar, que assim como geralmente os volantes têm mais oportunidade. Você vê que ele ocupa. Aonde tem intensidade de calor do Arão é meio parecido onde tem a intensidade do Schmidt, inclusive, Ademir. Olha isso, ó. Esse é o mapa do Schmidt, gente. Agora eu vou mostrar o do Arão. Olha onde está a intensidade de calor do Arão. Olha onde é que está a intensidade de calor do Schmidt, Ademir. E detalhe, do lado direito ninguém marca, né? E aí dá aquele boqueirão lá. É isso aí. É isso aí. No mapa de calor fica bem claro, Vitor. Os dois marcam mais pela esquerda, tá? E o lado direito, né? Pronto, chegou no jogador que eu, Ademir, discordamos hoje, hein? Tcharam! Não gostei. Teve olha uns aí. Dois. Achei que ele estava muito disperso. Novamente. Agora eu vou brigar com o Ademir Quintino. Não vamos brigar agora. Tudo bem, eu respeito a tua opinião, mas eu tenho a minha. Primeiro tempo razoável, segundo uma lástima. E é o seguinte, hein? Tu acha que eu vou brigar contigo por causa do rolê? Não, imagina. Ele não tá com essa moral toda não, viu, Ademir? Ele não tá com essa moral toda não. E, Vitor, parece que eu sei que a pré-temporada foi curta, tá? Mas ele continua morrendo com... Dá 15, 20 minutos do segundo tempo, ele morre, Vitor. Ele morre. Eu não sei como é que ele consegue andar pro vestiário, Vitor. Olha, escolher ele para ser o cara que acompanha o lateral esquerdo, né? E usar essa questão de que ele jogava assim... Cara, mas não, o sistema tático era diferente da equipe que ele jogava assim, né? Às vezes você tem que entender que, por exemplo, se você joga numa equipe que tem 3 zagueiros, um ala e tem mais ele à frente, concorda que a obrigação defensiva dele é menor? Porque não é uma linha de 4, é uma linha de 5. Às vezes a segunda linha fecha com 3, por exemplo, tem times que fazem isso. Então não adianta comparar que ele jogava aberto, mas é um outro sistema tático. Aqui ele quer que o cara feche mesmo e ele tem dificuldade. Ele estava aberto pela direita, como quarto homem pela direita. Como corre errado, hein, Vitor? Meu Deus. Puta que... Demi, pra mim, ele é um tipo de jogador que rende muito mais no meio campo com 4 jogadores. Os jogadores mais técnicos, que fazem um jogo associativo aproximado. Ah, então ele só pode jogar assim? Não. Assim é onde como eu acho que ele rende mais. Agora, no primeiro tempo, mesmo ele aberto, foi quem finalizou. Aliás, teve um hiato, né? O Santos finalizou 2 vezes. Aí finalizou ao segundo, aos 7 minutos. Só dava ele jogando. Aí, dos 7 minutos até os 20, o Santos não finalizou, Ademir, que é a hora que eu fiz uma checagem. Exato. Então, teve um hiato aí de finalizações. E ele dá o passe. Porque assim, ó. Ele deu 48 passos ou 44. Eu sei que ele errou 4. Todos os passos que ele errou foi tentando enfiar a bola na frente, né? E ele dá um gol pro Cabadeiro fazer. Eu acho que o papel do meia é esse. Se ele dá uma assistência daquela, mesmo que ele seja substituído... E o que o Cabadeiro fez? O Cabadeiro tirou o goleiro e chutou pra fora, Vitor. Pois é, aí o que acontece? Não vai passar, por exemplo, nos gols do Fantástico, como a gente fala, né, popularmente, né? Não vai aparecer nos gols dos programas de esporte. O gol com a assistência do Rolês, as pessoas dão pouco valor para assistência para finalização, que é o principal que deve se ver. Quantas vezes o cara consegue proporcionar finalização para o time? Só que se o cara que finaliza é um cocô, aí, amigo, fica muito difícil. No segundo tempo, ele realmente cansa. Essa questão de correr errado, Ademir, até ficar chato e repetitivo, mas eu vejo que ele precisa jogar num outro sistema tático. Aliás, ele pode ser a surpresa no segundo tempo, que entra um cara querendo armar, Porque, sinceramente, colocar ele para acompanhar a lateral, só arrebenta com ele.
ele vai jogar. E hoje arrebentou com ele. Teve hora que ele tinha que acompanhar o lateral esquerdo do Novo Horizontino. E agora, com relação ao segundo tempo que ele caiu, tudo bem, mas o primeiro tempo, para mim, eu considerei que ele foi o melhor jogador do time. Entendeu? O Rafael gostou quando eu falei que é um cocô. Eu acho que falar cocô é bonitinho. Eu acho que bosta fica mais ofensiva, né? Tu enche muita boca, né, pra falar bosta. Acho que cocô, né, Demir? É mais bonitinho, né? A criança faz totô, não é? Quem você fez totô na falda, Quintino? Não é? O bebê reborn do Ademir Quintino faz totô na falda. Não faz, Ademir? O bebê reborn? Tu tem aí deve fazer. Deixa eu mostrar o mapa de calor do rolê, Ademir. Só um momentinho. Mostra. Ademir Quintino. Cadê ele? Tá escrito mapa do rolo, Ademir. Que sacanagem. Pessoal maldoso demais. O Quintino, tá aí o mapa de calor dele, que você vê que como predomina o lado direito que ele jogou por ali, mas que ele vai pro lado esquerdo, ele tenta outro posicionamento, tá ali, por exemplo, na meia esquerda, que foi da onde ele dá o passe. Foi ali que ele deu assistência pro Cabadeiro. Ele não se omite de voltar aqui para buscar a bola, então assim, eu acho que dos problemas do Santos, ele é um dos menores, vamos dizer, né? Até porque eu acho que com todos os jogadores à disposição, ele vai ser um cara que vai fazer parte dos jogos, mas não pode ser até que ele não seja o titular, né? É muito provável que não seja, porque estando o Neymar no time e o Barreal... ele vai ser reserva, Entendeu? Eu acho que já fica mais difícil para o nosso Rolaser camisa 32. E aí, olha que esforçado, hein, Ademir? Olha, ali no armazém, eu não sei o número, Ademir, vou falar besteira, mas parece que aí na sacaria de açúcar, Ademir, tá precisando de 2 esforçados aí para trabalhar no turno da noite. O Gilson Portuário mandou uma mensagem, aí ele quer saber se o Santos não tem 2 esforçados para mandar para lá. E é claro que eu tô brincando, Lautaro Dias, porque no segundo tempo até que tu... Mas é atrapalhado, Ademir, a bola escapa. Vitor, o Cabadeiro foi tão mal, mas tão mal, que nós esquecemos até do Lautaro, cara. Só pra você ter uma ideia, cara. O Cabadeiro foi tão horroroso no jogo, esquecemos do Lautaro, cara. Lautaro é isso, é vontade, é voluntariedade. Só. Eu acho pouco pra jogar no Santos, eu acho pouco. Olha, o Terreiro fala aqui, Ademir, ele é tão ruim que quando acerta 2 lances chama muita atenção. Teve uma que ele driblou pelo lado esquerdo e falei, agora vai. Aí ele chuta em cima da perna do zagueiro. Pá. E é claro, né, gente, eu tô brincando o negócio do esforçado, da sacaria, porque realmente o termo, tu falar esforçado para um jogador, para mim chega a ser até pejorativo, né, Ademir? Exato. Não é aquilo que ele pretende ouvir, né? Eu nunca vi um scout, quando vai analisar um jogador, colocar esforçado, Ademir. Sério, porque, porra, se tu não fizer esforço para jogar, amigo, porra, tá na profissão errada. Mas eu entendo o que o pessoal quer dizer quando é torcedor falando, é claro. Eu acho que a questão realmente só faltava ele ser um morto-vivo em campo, né? Aí ele ia ser quase o Uribe, né, Ademir Quintino, que participava pouco, queria pouco. Mas o Lautaro Dias, quando foi pro lado esquerdo, Ademir, pasmem. Apesar de ser melhor que o Cabadeiro, né, coitado. O Cabadeiro eu acho que sentiu um pouco a pressão, viu, Ademir? Eu cheguei a comentar na Energia. É o próximo. Já pode passar pra ele, vai. Passa aí pro Cabadeiro. Deixa eu só mostrar o mapa de calor dele, Ademir, pra não fugir do padrão. Por favor. Já que o pessoal teve esse trabalho aí, então vai ficar muito orgulhoso de ver o mapa de calor do Lautaro. Olha aí que beleza, quer ver? Tão bonitinho o mapa de calor dele, Ademir. Você precisa dar valor aí pra produção. Olha aí, ó. Olha na fase defensiva como tá vermelhinho ali atrás na lateral esquerda, Ademir. Dá uma olhada, os 2 pontos dele que estão mais... Gente, não pode, né, gente? Não pode. Ai, meu Deus do céu. Jesus amado! Pai amado em Cristo! Olha o Marcel Silveira, ó. O scout fala, obediente taticamente. Obediente taticamente. Esse cara não ganha pouco, não, cara. Pelo amor de Deus, cara. Então, essa é a questão, cara. Esse é o que pega muito, Ademir. Esse cara veio de Independente Del Valle, Cruzeiro, não ganha barato, não. Eu não sei qual é o salário dele, mas não ganha pouco, não. Não, Alexandre Matos, Ademir. E você também, eu acho que... Ademir, eu vou falar mais, hein? Você, eu acho que colaborou para a vida do Lautaro pro Santos. Eu? Porra nenhuma, tu tá louco? Tu fez uma premonição. Olha, Ademir, tu falou que se o Alexandre Matos viesse, eu não duvido. Tu falou para mim ou não falou? Ademir, o Alexandre Matos se vier, eu não duvido que ele traga esse Lautaro. Porra, Ademir, isso é boca santa, pô. Aí não dá. Aí, deixa pra lá. Foi uma coincidência.
Olha ele aí, ó. Ó, em velocidade. Pô, Gustavo Cavaleiro. O pessoal até torceu por ti ali. Poxa vida, esforçado, sacaria no Armazém 7. Ademir Quintino, tá aí na tela. Fala pra mim. Jogava no Bolsou 8, Ademir? Não jogava não. Não jogava no lugar do Jarrão, ele não jogava não. Mas também no lugar do Jarrão ia ser difícil, né, Ademir? Não ia Jarrão jogar armado, no lugar nem no lugar do Jarrão e nem no lugar do Det. O Det era habilidosíssimo, não jogava. Não jogava não, cara. Olha, na M-Rock, Ademir, no time lá do Pepinho que fazia parte, no lugar do Dé, ele não jogava também não, viu? O Dé que jogava aberto pela esquerda. Olha, porra. O Dé que já jogou até em alguns países aí, mas... Eu tomo cuidado danado, sabe? Porque eu sou pai de atleta também. Mas, cara, meus olhos sangraram com esse rapaz hoje. E ele não tinha condições psicológicas para voltar pro segundo tempo. Ele não tinha condições psicológicas. A torcida com 15 minutos tava gritando o Robinho e ele pegava na bola. Deu dó dele, Vitor. Desculpa, deu dó, cara. Olha o mapa de calor dele aí, ó. Aí teve uma que ele acertou, Vitor. Falei, agora vai. Aí ele caga no final, meu pai amado. Tá bom. Vitor, na boa. Cara, eu recebo aqui do YouTube e da Energia para falar, para comentar. Então não dá para ficar também procurando palavra para dizer. Olha o Daniel Pierre. É isso aí, Daniel. O mapa de calor dele é o nosso mapa de pressão. Que maldade. Ô, Vitor, não é jogador pro Santos. Não é jogador pro Santos. Não é jogador pro Santos. Nunca foi, Vitor. Nunca foi. Cara, sabe o que é curioso, Ademir? Segundo o Pedrinho, 1,5 milhão de euros, 10 milhões pagaram nele, Vitor. Fora o salário. Sabe o que é curioso, Ademir? Os jogadores que o Santos usou o modelo de empréstimo com obrigação de compra, mediante desempenho, Barreal e Zé Ivaldo, ambos foram comprados e ambos, a torcida, né, não ficou insatisfeita. Agora, os jogadores que o Santos tinha convicção, não sei o motivo, não sei se é técnico ou a convicção, né? A gente não sabe a convicção, se é do Santos, se é de um empresário, mas a convicção que o Santos teve para investir foi no Adonis, no Alex Duarte, no Cabadeiro, foi nesses jogadores, Ademir. Entendeu? Então, assim, esses eles não fizeram a opção de, vamos fazer o seguinte, emprestado, até te adianto aqui, ó, um 10%, de repente, não quero de nenhum jeito, tem que... Porque às vezes o cara fala, tem que ter dinheiro na frente. Tá, vamos negociar um empréstimo pago que debita do valor se eu comprar. Beleza? Agora, deixa eu ver se o cara serve. Porque quando ele foi comprado, teve gente que quis vender a ideia que ele era o melhor atacante do Campeonato Paraguai. Eu falei, ele não é o melhor atacante do Campeonato Paraguai, não. Dá licença, rapaz. Era o Iturbe que foi o melhor atacante do Paraguai. Aquele Iturbe mesmo, aquele que já rodou, que já foi um dia jovem. Ele foi o melhor. Então, assim, teve gente que quis vender essa ideia e, pelo amor de Deus, não vale mentir, né? Acho que mentir é muito feio aí pro público. E não foi o melhor jogador. E ele jogou no Nacional do Paraguai. Não é a mesma coisa que tu jogar num Peñarol, num Olímpio e num Libertad. O que quer dizer isso? A pressão do torcedor é diferente. Então, é um jogador que ficou nítido no jogo de hoje, que não tem personalidade de encarar uma Vila Belmiro, coisa que o Tassiano tem. Esquece. Coisa que o Tassiano tem. Essa personalidade de jogar contra um estádio que tá desconfiança, esperando tu errar qualquer coisa para te xingar, te apontar o dedo e jogar e né, encarar a situação. Esse rapaz eu acho que vai ter dificuldade, Ademir. E foi o terceiro gol do Tassiano na Vila em 2 jogos. Isso é porque ele não jogava na Vila. Terceiro gol dele. Ele tem 6 gols, né? Se eu não me engano. Hein? O Cabadeiro não é jogador pro Santos. Desculpa, mas para uma parte da torcida o problema do Santos é o Andrei. Então tá explicado. Legal. Não, é que assim, Ademir, eu não entendo. Cabadeiro não é problema nenhum, tá certo. Legal. Ademir, independente do... Deixar o Matheus Xavier e o Robinho no banco pra esse rapaz aí, isso é um escárnio. Isso é então, falta de inteligência, cara. Mas e o Matheus Xavier, cara, que tá aí desde 2024, ninguém ali tem convicção que o Matheus Xavier vai ser... Não tem processo, eu já falei aqui, não tem processo. A transição é pessimamente mal feita da base pro profissional, não tem processo no Santos. Algo que o Santos fazia com grande qualidade ficou pra trás. A verdade é essa. Pra que trazer esse rapaz aí, cara? Se for pra apostar nesse rapaz, apostasse dos moleques daqui. Aposta por aposta, não gasta, porra.
Tá de brincadeira. Eu acho que nada justifica, por exemplo, tu ter o Matheus Xavier ali desde 2024, tá vendo que o Carille queimou o menino, veio 2025, não dá oportunidade de novo. Aí ele precisa Esse ser o foi o quê? garçom também que. Foi o garçom que indicou? Só pode ter sido, cara. Foi o garçom? Foi o taxista? Foi o taxista que indicou? Pois é. Foi o pessoal do Tertúlia? Não, é que é assim, né, Demir? O Santos é um time informador, com todos os problemas que há estruturais, mas quando tu não tá conseguindo revelar um ponta e compra um jogador do time paraguaio pequeno por 10 milhões, Para tem que rever os tudo. processos. Precisa rever os processos, Ademir. Precisa rever os processos. É uma coisa errada aí, mais de uma coisa errada. Ah, ele estreou bem, Vitor. Ele estreou bem. E a camisa branquinha, hein? Caiu bem, hein? Ademir, manda um beijo pra ele, Ademir. Manda! Manda aí. Ademir. Um beijo, Gabriel. Aê, Ademir! Não tem problema nenhum, cara. Não tem problema. Quem guarda. Eu não guardo mágoa nem ressentimento, não. Faz 10 anos, cara. Eu vou ficar com isso aí na. Quando ele fizer gol, tu vai mandar sempre um beijo pra ele, Ademir. Vale a pena, Ademir. Não tem problema nenhum. Todo gol, cara. Um beijo. Se ele jogar bem, eu vou comentar bem. Hoje ele foi bem. Só que eu acho que ele foi pouco acionado. Só isso. Pouco. Mas quando é o seguinte, quando a bola cai no pé dele, solta a bagaceira mesmo. Aí, Ademir, agora tem que brincar com a molecadinha, Ademir. Aqui, ó. Faz o muque, Ademir. Não, o muque eu não vou fazer, não. Não tá aqui, não. O muque, não. Aí, Ademir, porra, eu te recebo na minha casa. Porra, vai querer que eu faça o muque. Aí é o Lúcio Mauro lá com a Ofélia. Poxa, te recebo com o maior carinho, com o maior respeito. Porra. Tu entra na minha sala, senta no meu sofá. Pô, e tu dá uma dessa, cara? Gabigol, vou te falar, hein. Cara, olha, não vou dizer que é cada mergulho um flash, Ademir, como diria um outro personagem. Ah, mas esse cara vai se encher de gol aí na hora que o Neymar entrar no time. Manteve a média dele de 3 chutes por jogo, hein? Sempre lembrando. E fez um gol. Se for assim, Ademir, olha. Tá ótimo. Já falei, no primeiro gol, muita gente já falou: quer saber, Gabigol? Eu te amo. Ademir, gol contra o Palmeiras. Vai ter gente que vai, porra, Ademir. O Ademir vai meter aqui, ó, 2 gols contra o Palmeiras? Não vai ter como. Ademir, olha, a minha maior expectativa é, óbvia de todos, que é ver o Neymar jogando com o Gabigol. Ele vai se encher de gol. Vai se encher de gol. Hoje eu acho que faltou realmente um time que fizesse terminações de jogada pro Gabigol. Tipo, o Santos te proporcionou jogada pro Cabadeiro, por exemplo, né? Se fosse pro Gabigol mais bolas, né? Eu acho que poderia ter sido diferente, mas a que ficou ali, Ademir, até quando tá impedido, tu vê que a precisão, o chute dele não vai longe, né? É direcionado, né? Ele não perde gol, Vitor. É difícil ele perder gol. Ele na área ele é embaçado. Sabe finalizar. Então o Santos, nessa parte... Foi um dos melhores do jogo, na minha opinião, Vitor. Então, nessa parte, eu acho que aí, né, Ademir? Poxa vida, a torcedor ficou contente, porque podia ele começar, não faz gol, já faz gol logo de cara. Vamos colocar o mapa de calor do querido. Por favor, Gabigol. Olha aí o mapa de calor dele, né? Ficou muito mais pela faixa central. Tem um momento que ele teve que... Ele até defendeu, né? Ele me surpreendeu até alguns momentos ali o posicionamento. Mas não foi tanto acionado quanto eu acho que deveria. Eu também concordo contigo. Até para você ter uma ideia, eu vou até amanhã trazer os dados mais apurados, até porque tem dados de scout que são corrigidos, tá, gente? Os que são feitos em também com real. Lautaro e Cabadeiro, tu queria o quê, né, velho? Sim, os dados que são gerados em tempo real tem uma margem de erro maior, tá, gente? Depois eles acabam tendo correções, inclusive, né? Ele deu 14 passes e acertou 10, né? Mas se você ver os passes que ele errou, foi 3 passes direcionados para dentro da área. Os passes que ele erra. O quarto passe eu nem considero passe, foi uma bola no sistema defensivo ali, mas os 3 passes que ele erra foi o passe que ele tentou dar bolas em direção à área, né? Então é um jogador que eu acho que vai fazer bastante diferença para o Santos, Ademir. Sinceramente, porque um dos maiores problemas que o Santos tinha, talvez o maior, né? Porque não fazer gol é um baita de um problema, né? Vamos para os substitutos, Ademir Quintino. Vamos lá. Robinho Júnior, Ademir Quintino. Eu não gostei do jeito que ele entrou. Como assim, Ademir? Ele não entrou do meio para fora como ele estava vindo. Ele entrou bem aberto e com a missão ainda de acompanhar o lateral esquerdo. Aí matou ele, Vitor. Desculpa. Eu acho eu tô passando... Eu não gosto desse termo, mas vou usar. Tô passando muito pano para ele, Vitor?
Não, eu acho que, em primeiro lugar, quando a gente fala no jogador de base jovem, não é nem questão de passar pano, é ser compreensivo com algumas tomadas de decisões erradas, com possível nervosismo, até porque a torcida gritando teu nome desde o início tem que entrar e fazer algo diferente. Tem gente aqui no chat, inclusive, cobrando, né? Dizendo que ele é só mídia, por exemplo, como se ele tivesse culpa nisso. A questão é que, para mim, é mais inteligente um jogador como o Robinho receber a bola mais próximo da área, aonde a área protege ele, porque qualquer toque, qualquer coisa no jogador leve como ele, vai ter uma falta perigosa, um pênalti. Ele recebendo essa bola muito distante, ou recebendo essa bola, inclusive, para ter choque, duelo com adversários, você vai prejudicar o desempenho dele. Então, não é só lançar o garoto, Ademir. É lançar de uma forma que possa proporcionar o melhor para o time e para ele, né? Mas, em primeiro lugar, o time. Eu não acho que o Robinho, jogando na posição que ele jogava no Sub-20, ele deva jogar no profissional do Santos. É diferente se o Santos jogasse, por exemplo, num 4-4-2 e ele jogasse de segundo atacante e saísse para receber a bola, de um lado, do outro, né? Como um segundo atacante, como acontecia muito nos anos 90, né? Início dos anos 2000, os times com 4 jogadores no meu campo, que é algo que eu defendo muito com relação ao time do Santos. Quando eu olho o elenco do Santos, acho mais propício, inclusive. Porque se você joga com o Robinho adiantado junto com o Gabigol, por exemplo, os dois não têm obrigação de fechar essa segunda linha, né? No momento que você coloca o Robinho aberto pelo lado direito, ele tem a obrigação de vir buscar, mesmo defensivamente, os adversários para fazer a marcação do lado esquerdo, né? Porque ele faz parte do fechamento da segunda linha, né? Então eu vou colocar o mapa de calor dele, assim como eu fiz dos outros jogadores, para a gente manter o padrão legal. Tá aí o mapa do Robinho. Vocês podem ver que tem momento que ele teve que defender, que está aqui no campo defensivo, aonde vocês podem falar, mas citar nome de outros jogadores que estão, né, que, olha, o tal fazia. Esquece, gente. O Robinho, né, fisicamente ainda não consegue desempenhar essa função do lado que precisa de força, né, Ademir? De ganhar duelo e etc. Não é ainda dele, cara. Não adianta. Vai chegar a hora, mas não é ainda. Sim, e acabou que teve alguns momentos que ele tomou, sim, uma decisão ou outra errada ali, ou percebeu, ou os caras fechavam com dois. Foi difícil a situação que ele pegou bola e tinha só um e com distanciamento. Quando ele pegou essa bola, foi uma bola que ele pegou a bola recebendo na linha lateral. Então ali gera mais o quê? A possibilidade de cruzamento, né? É diferente quando ele pegou algumas bolas, por exemplo, dentro da área, em outros jogos, né? Eu acho ainda que precisa se desenvolver. Acho que num time ideal do Santos, com os jogadores, com todos do elenco, o Robinho não deve ser titular, né? Principalmente se for para fazer nessa posição, não há dúvida de que o Vojvoda vai usar o Barreal. Se ele fizer uma variação tática, pode acontecer de o Robinho jogar, mas agora, ele entrar nos jogos, eu acho que vai seguir acontecendo. Como disse o Vojvoda, nesse aspecto específico, eu concordo com ele, faz parte do processo. Só que não pode ser sistematicamente quando o Santos está perdendo. Eu acho que isso, inclusive, pesa na análise dos jovens. Tu entra quando está perdendo, amigo. Tu entra com a questão de virar, com a responsabilidade de virar o jogo. Eu acho que isso também tem que sempre ser considerado quando sinalizar a entrada dos jovens, viu, Ademir? Perfeito. Passa para o próximo. Vamos aí para o... É garoto também? Não. É ele, o brabinho do momento. Entrou bem, Vitor. Na tela. Entrou bem. Segundo atacante vai bem. Bom, é o melhor cabeceador que o Santos tem hoje ofensivo e boa presença de área. Foi bem e marcou o gol da vitória. Vou até mais longe, tá? No futebol não tem justiça, o que tem a bola na rede. O resultado não foi justo, não. Para mim, a justiça era a igualdade. E o Tassiano foi lá e deu essa vitória com o gol que marcou pro Santos. Foi bem, Vitor. Ataca bem, ataca o espaço aí, como fala a molecada, né? E olha aí o mapa de calor dele, né? A presença diária dele, interessante que nas duas áreas, porque nas bolas paradas do momento defensivo... Não, teve no final do jogo, no momento defensivo, ele deu 2 cabeçadas lá atrás, pô. Pois é, então. E ocupou, né, o espaço da meia onde ele entrou posicionado, mas aonde teve um mínimo de vermelho, no início de um vermelhinho aqui, foi na área, né, Demir? Onde ele faz o gol,
você vê poucas oportunidades, né, Ademir? Uma na trave e outra na rede, né? Então, se tu não valorizar isso, Ademir, eu acho que até perante o grupo não é legal, né, Ademir? Pô, o cara terminou a temporada com poucos minutos. Não, e tem que ser justo, Ademir. Ele terminou a temporada, porra, fazendo um jogo que pra ele, pra todo o contexto... Aí épico, entra, né, Cabadeiro. Vá pros quintos. Então, assim, eu acho que... Eu tenho a convicção, assim, Ademir, que o Vojvoda analisa o jogo e ele vai perceber assim, pô, se for pra repetir essa formação, o Cabadeiro jogou pior do que o Lautaro pro lado esquerdo e o Tassiano tem uma característica melhor para fazer essa função, inclusive, de vir marcar o volante, né, Ademir? Né? Esse lance de dar um upgrade da área, né, por finalização, isso é incrível, né? A gente tem um jogador que ganha quase 1,5 milhões, que é o Tiquinho, que ficou de fora do jogo, e quem melhor cabeceia no time é o Tassiano, né? Complicado. Vamos para o próximo, Ademir Quintino. É o garoto Gustavo Henrique, que não tem o número dele não foi o 17, né, Ademir? Acho que é outro número que ele está usando, mas é a foto que já estava no nosso sistema. Atrás, não tem que parar. Tava um pouco nervoso, mas normal. Estreia no profissional, Vila Belmiro, devia estar os parentes dele, né, lá. Porra. É tudo normal, fez uma falta feia lá atrás. Não foi mal, não. Mas ele chega junto, hein, Ademir? Mas ele chega junto, hein? Então, ele fez mais a bola coberta do que o Arão e o Schmidt, por exemplo. Ademir, você não acha que há uma semelhança dele com o Adriano, conhecido como Adriano Pagode? Não acho, não. Tu não acha que é o mesmo estilo? Não. Tu acha que ele é mais estilo do Sandri, por exemplo? Você tá falando a característica não física, a característica de jogo. Não, de jogo. Lembra muito o Pagode, faz bastante falta. Eu acho que lembra bastante o Adriano. Lembra. E o Adriano, bem utilizado, foi muito importante pro Santos. Adriano, Paulo Almeida, tudo a mesma característica. É isso aí. Pois é. Se bem utilizado, né, Ademir? O Santos foi campeão com o Paulo Almeida, o Santos foi campeão com o Adriano, que resolveu muito aquela situação defensiva do Santos ali com o Muricy, né, Ademir? Ajustou o time. Tá aí o mapa do Gustavo, tu vê que ele não ficou parado, né, Ademir? Não. Tu vê pelo mapa dele que ele não ficou parado. Mas é isso, é só o começo, né? Não tem muito o que falar dele, mas é que é aguerrido e que tem uma raça. Inclusive, Ademir, queria saber o que tu achou Ademir, da homenagem que foi feita aí pro Alisson, né? Que é um jogador que tem essa característica também, né, Ademir? Repita similar aí. Eu tinha tirado o fone. Sobre o Alisson, homenagem pro Alisson, Ademir. Merecido, né? Merecido, né? Por tudo que ele construiu aí na carreira. Foram, entre base e profissional do Santos, quase 20 anos. Merecido. O Alisson merece todas as homenagens que tiverem para ele. Aposentou precocemente. Cedo, né, Ademir? Mas era muita cirurgia, 7 cirurgias, cara. Ele empatou comigo, cara. Nossa Senhora. Ele já tem algo pensado a respeito, Ademir? Ou ele ainda vai dar um tempo ainda, né? Eu não falei com ele, mas na postagem que ele fez, ele disse que não vai largar o futebol, não. Só não disse onde que ele vai atuar. Legal. Pô, eu acho que ele seria um cara legal de começar trabalhando, né, Ademir, na base. Ele é muito jovem, não precisa ter essa pressa, né? Começar trabalhando na base. Eu acho que o Santos daria uma abertura para ele, né, Ademir? Para ele estudando, para ele poder entrar ali de assistente técnico, né, Ademir? Devagarzinho até, né, conseguir um espaço, né? Eu acho que ele é um cara que teria muito o que falar para a molecada, né, Ademir? Eu acho que nesse aspecto, e aprender, né, Ademir? Aprender, porque a didática é algo que se aprende também, né? Vamos para o próximo. Deixa eu tirar da tela aqui o campinho não, a imagem do mapa de calor. E agora chegou a vez de Matheus Xavier, que é número 47, na verdade. Entrou bem. Mas, enfim. Eu gostei, entrou cara. Bem. Eu gostei. Foi pra cima. O gol lá, o segundo gol, começa a jogada do lado esquerdo com ele, com o Matheus. Tudo bem que a assistência foi do Igor Vinícius, a finalização do Tassiano, mas começa com ele pelo lado esquerdo, aí a bola vai lá do outro lado até chegar pra finalização do Tassiano. A entrada dele deu uma outra característica pro jogo. O Santos estava muito penso, não tinha o lado esquerdo, e ele deu essa condições do Santos dar o balanço do lado direito e do lado esquerdo, Vitor. Olha, e aí eu falo pro torcedor, tem 1.500 pessoas com a gente já tem 1h30 de live, agradecer as pessoas, né? Um sabadão, 9 da noite, né, Ademir? Mas o Matheus Xavier, o que eu pergunto para todas essas pessoas que estão assistindo, até para quem numa dessa é mais crítico e acha que, né, menino da base não é tudo isso e coisa e tal.
Você acha que vale a pena você pagar 10 milhões num Cabadeiro e você ter esse menino, por exemplo, que está fazendo uma ótima copinha, né? Que está se consolidando nessa copinha, mas que você vê que ele entra no jogo e não, assim, perante o Cabadeiro, que a comparação tem que se fazer de imediato, não deixa a desejar, Ademir. Eu acho que cada vez mais que ele se ambientar e ter confiança do grupo, Ademir, que ele se soltar, porque no começo todos eles erravam muito e que a gente acaba ficando muito na lembrança com as coisas boas. Mas, gente, até mesmo o jogador que era muito superior, como o Robinho, por exemplo, no começo errava muito, gente. Errava bastante mesmo, mas tentava, continuava tentando, né, Ademir? Não se omitia, tinha coragem, isso o torcedor apoiava. E teve uma coisa que o Vojvoda falou que eu concordo com ele, que na Vila Belmiro ele fala, ele sente que os jogadores os meninos da Vila são tão protegidos. Pô, mas tu acha isso, Vojvoda? Põe de início, pô. Que interessante seria se começasse hoje, por exemplo, Matheus Xavier e o Cabadeiro, né? Não dá nem ficar comparando, será que ele ia perder aquele gol vazio? Será que ele ia perder? Não sei, ele podia perder também. Mas é um menino que aí está num processo de aprendizado, não é um cara que tu pagou 10 milhões. O que tu paga 10 milhões, ele não tem que estar num processo de aprendizado, ele tem que vir para ser a solução. Tem que estar pronto, é isso aí. Porra, tem que vir para ser a solução, cara. Entendeu? Tá aí o mapa de calor do Matheus, que predominou o lado esquerdo, tu vê que ele teve que participar bastante da fase defensiva, né? Muito. Então não tem essa de dizer que mas será que ele vai marcar? Porque, gente, pelo amor de Deus, a premissa do ponto, assim como a do zagueiro é defender, a do ponto do atacante é atacar. É agredir o ataque, isso aí. Mas ele não vai marcar. Gente, aí é um problema menor, porque não adianta nada. Do Cabadeiro marca, fica com o gol vazio e ele chuta pra fora. Não adianta nada. Não adianta nada. Eu penso que não adianta nada. Finalizamos? Ou tem mais alguém aí, Vitor? Tem só o treinador e o Luan Pérez que não tem o que falar, né? O Luan Pérez proforme. Treinador, já falei. Nem gerou mapa de calor o Luan Pérez, viu? Só para dizer, o sistema nem gerou. E chegou no treinador, Ademir, que eu acho que é importante, que a galera deve querer ouvir tua opinião. Não tô pedindo a cabeça dele. O pessoal é ruim de interpretação. Não tô pedindo a cabeça dele. Agora, eu vou criticar a escolha que ele fez. Cabadeiro, me desculpa, os argumentos que ele apresentou na coletiva não me convenceram. Quais foram, Ademir? Um deles foi que dá profundidade. O que adianta dar profundidade se ele não tem qualidade para finalizar a jogada? Não adianta nada. Ele foi o cara que mais deu contra-ataque no jogo hoje, foi o Cabadeiro. E passa muito pela escolha do Vojvoda. Cabadeiro e Lautaro, um de cada lado, me desculpa. Não dá. Não dá para te defender. Não tô pedindo a tua cabeça, não. Acho até que você faz um trabalho de razoável para bom. Mas falar que Cabadeiro e Lautaro é muito pra minha cabeça, Vitor. Não quero nem mais me estender que eu vou ficar nervoso. Não fique nervoso, Ademir Quintino. O Santos ganhou, ameniza muito, mas, para mim, não é só o aspecto das escolhas que realmente, né? Ele não tem que agradar a gente exatamente, mas não parece que o torcedor aos 20 minutos estava errado. Sendo bem franco contigo, né? Eu sou daquela que, né, eu não acredito fielmente, né? A unanimidade é burra, diz, né? Mas não é nem esse o caso. O Vojvoda tem algumas escolhas dele que, por exemplo, taticamente, pô, ele sabe de tática, Ademir. Ele colocar um time com 2 linhas de 4 em determinado momento, fazendo aí um 4-4-2, mas não do jeito que eu gostaria, tá? Ele fez aquele 4-4-2 modo inglês antigo, né, Ademir? Sim. Se pegar os jogos antigos da Inglaterra, todos os times jogavam com esse padrão. Fazendo com que o Lautaro chegasse com o segundo atacante com o Gabigol. Ninguém preenchendo ali, a não ser quando o time avançava em bloco, aí eu tinha o Igor Vinícius pela ponta e o rolê centralizado. Mas com 2 volantes lentos, que não preenchem o espaço, que não chegam junto ali na frente, gente, eu vou repetir uma informação que ele e a comissão devem analisar, e eu espero que o César Sampaio acorde aí também, que também tenha que conversar, botar esses dados na mesa e vamos debater. Demir, os laterais não finalizam, os 2 volantes não finalizam, o Lautaro só teve um chute bloqueado, ou seja, o Santos são poucos jogadores que finalizam a gol. Isso é um ponto fraco ofensivo, Ademir. Se nenhum dos 2 volantes chega na frente, um dos 2 não pode jogar. Hoje não tinha opção. Será que não tem, então, uma outra forma de jogar, que deixe só primeiro volante e joga com 2 meias? Tu tem que ter outras maneiras de jogar. O time nunca treinou um losango, nunca. Vai seguir nessa mesma toada? Eu espero mais do Vojvoda, Ademir, porque quando ele foi contratado, tu lembra que eu tive o trabalho de pegar, desde quando ele estreou como profissional, todas as plataformas de jogo. Gente, passou de 14 jeitos diferentes de jogar. Não é possível que ele vai manter dessa mesma forma
né, Ademir? Eu acho que ele tem que repensar algumas coisas. O Lautaro com o Cabadeira, eu acho que essa coisa, Ademir, porque vai ter jogador de fora que volte no próximo jogo? Tu tem alguma informação nesse sentido, Ademir? Por Não, exemplo, ainda se o não. Tiquinho Ainda voltar, não muda nada. Mas O bom Barreal tempo. deve estar inscrito, né, Vitor? A gente espera. Então, se o Barreal jogasse, por exemplo, o Roleiser provavelmente seria o jogador centralizado e o Lautaro jogaria no lugar do Cabadeiro, provavelmente. Não sei. E aí o Barreal seria do lado direito, né? Porque tem gente Pode que ser. fala substituir o Barreal pelo Guilherme, só que eu acho que é diferente, gente, porque aí do lado direito teria que ter um cara mais agudo que fechasse na área. Porque E o não Guilherme tem. fazia aquela situação de ser o atacante que chega por ali e recuar para fazer a linha, né? Então, Voivoda, por favor, cara, né? Pra gente não ficar brigando com você, meu querido. Ninguém quer que você, de jeito nenhum, ainda repito, de jeito nenhum, pense em forma alguma em demissão de treinador, gente. Esquece. Melhor conversar, acertar as arestas, porque o outro que vier vai ter outros defeitos, então não é garantia de bulhufas. Mas que, pô, os meninos, em algumas coisas podiam ser conversadas com ele, Ademir. Tem alguns pontos que podiam conversar com ele. Eu digo a direção, né, Ademir? Coordenador técnico, diretor técnico que não existe, o diretor de futebol, algumas coisas ele podia ser questionado e talvez repensar, né, Ademir? É o que eu penso com relação ao Voivoda